Eu gostaria de dizer que ao receber o convite do pastor Silas, eu me perguntei ao meu Deus: Senhor, qual seria um assunto para tratar numa escola de pastores, num congresso de pastores? Sendo que eu vou falar pela primeira vez, talvez da maioria eu não seja conhecido. Qual seria um assunto assim proveitoso, como é a proposta da Slavec, promover capacitação e fortalecimento espiritual a pastores e jovens com vocação ministerial? Como é que os irmãos iriam sair daqui me ouvindo uma palavra que eu possa ter pedido a Deus e sair daqui abençoados, enriquecidos? Então, diante dessa minha pergunta ao Senhor, a palavra que veio à minha mente e que eu comecei a meditar, a orar e a me preparar, a palavra foi esta: avivamento. Avivamento. E aí eu tive já algumas alegrias. Passando aí nos corredores ali, vi um companheiro nosso com uma camiseta na costa escrito missão, qualquer coisa assim, com vistas ao avivamento do Brasil. Um irmão ali da equipe me perguntou: qual é o título da sua mensagem? Eu disse: avivamento. Aí ele disse: mas só isso? Tem mais alguma coisa? Eu digo: bem, avivamento é um assunto tão amplo que a gente não sabe assim determinar. Eu disse: olha, por exemplo, o que eu gostaria de falar esta manhã é sobre o que fazer para que as igrejas entrem no avivamento. O que fazer? Nós temos aqui pastores veteranos, temos pastores novos, temos jovens candidatos ao ministério. Então, o que temos que fazer para que as igrejas entrem num avivamento? Será que já estão num avivamento? Será que nós já temos no Brasil o avivamento que deveria acontecer? Eu conheço 3 avivamentos que sacudiram o país. Por exemplo, em 1911, o avivamento pentecostal que originou a Assembleia de Deus. Por exemplo, na década de 50, o avivamento lá em São Paulo, que criou as igrejas pentecostais independentes. E mais para frente um pouco, acho que na década de 60, por aí, 60, 65, o avivamento que renovou as igrejas tradicionais. Esses, bem, pelo menos os 2 últimos eu presenciei, e do primeiro eu sou fruto. Agora, neste momento, olhando o panorama evangélico do Brasil, eu chego à conclusão que a maior necessidade das igrejas hoje é de um avivamento. O ministério do pastor Silas, essa dinâmica dele, esse espírito guerreiro dele, para mim é uma contribuição para o avivamento que virá. E eu explico. Irmãos, quando se fala em avivamento, nós não podemos pensar que o avivamento é algo localizado, avivamentos parciais. O avivamento é algo geral. Se Deus envia o avivamento para uma igreja, numa cidade, fatalmente esse avivamento, se é de Deus, vai atingir as outras igrejas, vai mexer com os outros pastores. Então não podemos pensar em avivamento em termos parciais. Avivamento sempre é e tem que ser total. Eu conversando com pastores, eu ouvi uma conversa assim: há algumas igrejas que estão buscando avivamento em termos de santificação. Então, vamos nos santificar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. E então a igreja vai se santificando, vai sendo abençoada e tal. Mas ninguém fala na evangelização. Por outro lado,
Há trabalhos que só pensam na evangelização, avivamentos para evangelização, e não se fala em santidade. Queridos, deixe-me ser mais claro. Eu gosto do pastor Silas, porque o pastor Silas fala o que sente. E como ele me deu essa confiança de me apresentar para falar esta manhã, eu vou citar nomes aqui. Olha, eu creio num avivamento aqui no Brasil que abranja não só de norte a sul, leste a oeste, mas que abranja todas as denominações, todos os grupos. Eu estou anelando por um avivamento que vá desde os luteranos até a Igreja Universal. Imaginou? Quer dizer, o luterano, o tradicional, tradicionalíssimo, e a ponta de lá, assim, uma igreja muito criticada. Irmãos, eu conheço luteranos cheios do Espírito Santo. Eu conheço gente da Universal, gente séria, no meio de muita coisa que a gente não concorda. Eu quero ver um avivamento que todo aquele que confessa o nome do Senhor seja sacudido. O avivamento, meus irmãos, não é parcial, ele é total. Tem que ser total. Eu tenho o privilégio de falar para milhares de pastores nesta manhã, é um privilégio. Quando eu vejo essa reunião de pastores, o que eu penso é na soma dos nossos ministérios, a força espiritual que nós representamos. Pode ter certeza que neste momento o inferno está tremendo, está estremecendo, o diabo está tremendo, porque nós, meus irmãos, estamos aqui reunidos com um propósito. Há gente orando. Eu estou aqui e eu tenho a minha equipe lá no Rio intercedendo. Eu agradeço ao pastor Silas pelo dia e a hora que me marcou. Já liguei para lá, estão orando por esse momento que eu estou falando aqui. Eu estou em temor e em tremor. Agora, uma coisa para ser dita também sobre avivamento, é que eu estou dizendo que o avivamento é total, é geral, mas ele também é e precisa ser individual. Veja bem, ele é geral e total, mas ele não é coletivo. Não é coletivo, ele é individual. Um evangelista americano cigano, Gypsy Smith, ele disse o seguinte: você quer ter um avivamento? Entra no teu quarto, pega um giz, faz um círculo no chão, te ajoelha ali dentro, e na hora que o Espírito de Deus te encher e te tocar e te modificar, começou aí o avivamento. Então quero lhes dizer que o avivamento ele é individual. Eu creio, eu gosto, eu faço cultos animados. Eu sou pentecostal da velha escola, pentecostal do bom barulho, da gritaria, do joelho no chão, boca no pó, vigília, essa coisa toda. Eu sou, aleluia, eu sou. Mas eu quero lhes dizer que avivamento não é um belo culto, só um culto animado. Isso não é avivamento. Uma boa mensagem como essa, como a de ontem, pelo pastor Silas, isso sozinho não é avivamento. Avivamento é algo que tem que mexer com as pessoas, e tem que mexer com todos. É isso que a gente está buscando. Avivamento é um retorno às origens, é um retorno aos princípios. E essas origens, esses princípios nós pregamos, mas eu quero dizer que isso precisa ser expandido. Veio o pastor Silas aqui falar da nossa praxis cristã, a nossa prática.
Agora, eu saí daqui angustiado ontem à noite, me perguntando, me dizendo, quando será o dia que estas coisas, por exemplo, que o pastor Silas pregou ontem, sobre a autoridade espiritual, isso vai ser seguido no Brasil todo. Todo o povo de Deus sacudido. Isso é assim que eu vejo e assim que me parece que é avivamento. Bater um temor de Deus sobre todo o povo de Deus. Eu vou lhes mostrar uns textos aqui na Bíblia sobre isso. Mas agora também tem uma coisa, quando surge esse assunto de avivamento, aí eu falei em luteranos e universais enfim, toda essa gama de igrejas, a gente analisa muitas questões. Nós temos no Brasil problemas doutrinários, nós temos no Brasil problemas de falta de cooperação, nós temos problema de política no ministério, nós temos no Brasil tantos defeitos, tantos problemas, tantas dificuldades. Nós temos no Brasil pecado no meio das igrejas. Nós temos muita coisa para mexer. E aí eu, quando estava meditando, digo, meu Deus, eu vou para lá, vou para a água de Lindóia, levar um tema desse. Pastor, eu trouxe mais 2 mensagens, fora essa aqui. Eu estava em luta ontem à noite. Eu falo isso ou falo uma outra coisa? Eu estou com mais 2. O meu auxiliar me disse, pastor Valmir, leva umas 2 ou 3 mensagens para lá, porque se não for uma é outra. Mas essa aqui é a mais fresca. Essa aqui é fresquinha. Eu nunca preguei isso aqui. Isso aqui é fresquinho. Isso está roendo o meu coração desde o dia que o pastor me convidou. Pastor, desde Belo Horizonte, quando o irmão me convidou para vir para cá, estar aqui. Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Isso. Aí eu disse para o Senhor, mas se eu vou falar de avivamento, no sentido de um retorno aos princípios, todo mundo entrar naquele espírito da igreja primitiva, vai ter que haver mudanças tremendas nas vidas de todos, na praxis de cada um, vai ter mudanças. Então, Senhor, como é que se vai enfrentar essas mudanças? Como administrar as diferenças? Como administrar as diferenças que há entre nós? Se juntar 10 pastores aqui, cada um tem uma interpretação teológica diferente sobre o mesmo versículo. Nós temos diferenças. Como administrar isso? Aí na mesma hora que eu estava nessa pergunta, o Espírito Santo me fez lembrar aquela palavra que Jesus disse: ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E ele completa dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa palavra me animou. Eu pensei, o Senhor Jesus está conosco. Está ou não está? Está conosco. Segundo, o século ainda não se consumou. Então ele está conosco. E assunto de avivamento é com ele. O Senhor Jesus é que vai mexer com as pessoas. O Senhor Jesus é que vai administrar as diferenças. Aliás, as diferenças vão continuar. Eu não vejo avivamento como uma super igreja ou um estilo único. Não. Eu vejo o presbiteriano com o grande órgão tocando. E vejo o neopentecostal com a sua guitarra aqui. Eu vejo, estou falando de música. Eu vejo o louvor dos hinos tradicionais, o grande coral. E vejo o grupinho aqui cantando. Tanto faz. Eu vejo pastores
como nós temos, graças a Deus, homens preparadíssimos, eruditos, homens com bagagem acadêmica, pregando, transmitindo grandes coisas, conhecedores do grego, do hebraico, do aramaico, e interpretando corretamente a Bíblia, e vejo pastores semi-analfabetos falando também. Não importa, eu vejo denominações tradicionais com o seu jeito, e vejo os pentecostais com o seu jeito. Não importa, o avivamento nos levará ao amor. O avivamento nos levará ao amor. E o amor vai nos fazer suportar uns aos outros, amar uns aos outros, aguentar uns aos outros. O amor será o resultado do avivamento. Amém, meus irmãos? Aleluia. Pronto, agora eu queria ir à Bíblia. Vamos uns versículos aqui interessantes. Eu queria mostrar para os meus irmãos alguns retratos de avivamento que estão na Bíblia. Por exemplo, para mim tem dois que saltam aos olhos assim. O primeiro é o retrato do avivamento, como é o avivamento. E o outro é a busca do avivamento. Vamos primeiro à busca. Joel 2, Joel capítulo 2, abra sua Bíblia por favor, 2:12 em diante. Esse é o espírito que deve prevalecer numa busca de avivamento. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Esse é o espírito que deve tomar conta de nós. Pastores, olha, eu creio na pregação. Eu sou pregador também. Como diz o pastor Silas, cada um do seu jeito. Eu creio na pregação. O avivamento tem que ter pregação. Mas o avivamento individual é isso aqui. É choro, não é culto animado. Eu sou animado. Eu gosto de culto animado. Eu pulo. Eu hoje já não mais planto bananeira, mas já andei já plantando bananeira. Eu sou pentecostal de pai e mãe. Mas eu reconheço que para haver um verdadeiro avivamento tem que ter arrependimento, reconciliação, pedidos de perdão, porque o avivamento é dentro. É cada um analisar a sua própria vida, em que é que eu estou errando, em que é que eu estou acertando, o que é que está me faltando, o que é que eu devo ter. Isso é avivamento. Então a pergunta é essa: eu tenho isso, ou eu já tive e não tenho agora? Porque há também os caídos.
Então, o avivamento não é crítica, não é censura. Aquela igreja ali, aquele pastor ali. Não, 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 não. Deixa que quem não for do Senhor, o Senhor bota para fora. Agora, quem é do Senhor mesmo, fica. Então, é assim. E agora, vamos ver, e eu tenho que remir o tempo aqui, que eu tenho umas coisas ainda para lhes mostrar. Atos capítulo 2, aqui nós vemos uma descrição do avivamento, com tudo o que tem um avivamento. A igreja primitiva, Atos capítulo 2, a partir do versículo 40, diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui estão todos os ingredientes do avivamento. Aqui tem obra social, aqui tem evangelização, aqui tem vida de santidade, aqui tem estudo da palavra, aqui tem tudo, neste texto que nós acabamos de ler. A igreja primitiva vivia em avivamento. A igreja primitiva só teve um erro: ficaram concentrados em Jerusalém. E Deus então, para espalhar aquele pessoal, teve que permitir uma perseguição. E então Saulo de Tarso perseguiu a igreja, e isto estava dentro do plano de Deus, para espalhar aquele povo, para não ficarem só em Jerusalém, mas irem para Judeia e Samaria e depois até os confins da terra. Então, meus irmãos, nós não podemos pensar em avivamento fazendo evangelização, só isso. Também não podemos pensar em avivamento só em santificar a igreja. As duas coisas têm que acontecer. Não podemos pensar em avivamento, a igreja se encher de compaixão pelos pobres, só isso, também não. Ou a igreja só estudar, também não. Tem que ser tudo junto, todas as facetas da vida espiritual. Outra coisa, repetindo o que eu já disse, tem que cobrir o país todo. E outra coisa ainda, tem que abranger a todos aqueles que confessam o nome do Senhor. Lá no Rio de Janeiro, no centro, perto do centro, ali na Avenida Presidente Vargas, onde tem os Correios, por trás tem uma igreja. Eu fui lá, é uma divisão da igreja presbiteriana, que aconteceu em São Luís, Maranhão. Eles fizeram uma filial no Rio, e parece que tem aqui no interior de São Paulo uma outra filial. Só essas 3 igrejas pequenininhas, eu tive a informação. Parece que de frente do pastor ali em Bom Sucesso tem também uma pequenininha lá, mas aquilo ali é uma congregação deles. Muito bem, fui lá. Você sabe que eles nem Bíblia da sociedade bíblica eles têm. Eles são contra todo mundo. Eles estão certos e eles vão para o céu. Agora tem que ser um céu bem particular, porque tem um céuzinho lá para esse grupo. Eu fiquei pasmo. Me trataram bem porque eu me humilhei, mas vou te contar, foram indelicados, entendeu? Fui lá e tal, quer dizer, eu sou pastor de nada. Lá eles têm lá os reverendos lá, e feitos por eles mesmos, eu acho que até educados nos Estados Unidos,
mas nada com a comunhão com a igreja brasileira. E outros, e outros, e outros. Então, um avivamento atinge a todos. Quem pode dizer a palavra todos? Isso. E agora, lembrando bem o bispo Roberto Macalister, ele dizia que a interpretação teológica da palavra todos é todos. Glória a Deus. Meus irmãos, agora eu queria dedicar um tempo para nós pensarmos na responsabilidade dos pastores diante da perspectiva de um avivamento. Vou lhe dizer uma coisa: nós temos avivamentos localizados, sim senhor, já temos. Não sou eu aqui que vou dizer que não. Eu estou batalhando aqui, pregando aqui por um avivamento geral, mas que há avivamentos, a igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo vive num clima de avivamento. Muitas igrejas, a gente tem igrejas mortas ou quase morrendo, temos igrejas médias e temos igrejas de fogo, já temos. Mas agora, se nós queremos um avivamento geral, e até por que não dizer nas nossas igrejas, e eu estou nessa busca para mim e para o meu grupo, então nós temos que tomar algumas providências. E agora, como parte dessas providências, vem a nossa meditação sobre o que se vai fazer. Eu anotei aqui, por exemplo, aquela frase, não precisamos ler a Bíblia, abrir, aquela frase de Pedro, quando consagraram os diáconos. Pedro diz assim: irmãos, não vamos agora nós nos ocupar com as mesas, mas vamos ordenar 7 homens cheios do Espírito Santo que cuidem desse negócio, enquanto que nós, os ministros, os apóstolos, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Essa parece-me que é a primeira responsabilidade do pastor, se preocupar com a oração e ao ministério da palavra. Não vou dizer que nós vamos ser monges fechados num convento, num mosteiro, não vou dizer isso, mas que de alguma forma nós vamos ter um especial cuidado com a nossa devoção diária, o nosso tempo diário com Deus e a nossa leitura bíblica diária, quer dizer, e a nossa meditação, a nossa parada diante do Senhor, para que nós possamos receber as mensagens que têm que ser transmitidas. Outro texto que me lembro é a questão da qualidade da pregação. Os irmãos conhecem aquela frase do apóstolo Paulo, quando ele disse ali na primeira carta aos Coríntios: eu não fui ao vosso meio com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a minha pregação e a minha palavra apresentou ou foi apresentada com demonstrações de espírito e de poder. Então, veja só, oração, palavra, manifestação de espírito e de poder. Nós não podemos ter doentes em nossas igrejas, meus irmãos. Estou falando de doença física, a não ser que Deus queira. Mas tudo quanto é doente que está na igreja, as nossas igrejas têm que ser saudáveis. Tem mais gente com saúde do que doentes. Mas há igrejas onde há muita gente doente, uma doença de várias naturezas. Eu me lembro do meu pai, pastor no interior. Vieram uns americanos visitar a igreja do meu pai no interior. E nós tínhamos lá na igreja um irmão Pedro, que era surdo de um dos ouvidos e tal, e todo mundo falava com o Pedro alto. Pedro e tal, todo mundo, para ele poder ouvir.
E o americano diz: mas por que gritam com esse irmão? Não, é que ele disseram, ele é meio surdo. Meio surdo? Nós somos pentecostais. Então tem um surdo na igreja, mas Jesus cura. Aí o americano chama ele aqui. E o americano orou em inglês e repreendeu, botou o dedão aqui no ouvido, no outro ouvido, e disse: ouvido, abre-te. Falou em inglês e o ouvido entendeu. Porque a doença, né? O irmão chegou e disse: estou ouvindo. Para esse americano era um absurdo você ter um irmão meio surdo na igreja, sabe? Então essas coisas. Ora, meus irmãos, tudo bem, eu sei que nem todos são curados, mas a gente tem que enfrentar. A nossa pregação tem que ser acompanhada com demonstrações de espírito e de poder. Tem que ser. Aleluia. Um texto que me impressiona é aquele texto, esse eu queria que nós lêssemos. Venha comigo para Hebreus capítulo 1, versículo 7. Esse texto aqui me desperta uma tremenda curiosidade. Hebreus 1, 7 diz assim: quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então os anjos são ministros de Deus, os pastores são ministros de Deus, e diz que os anjos são ventos e são labaredas de fogo. Quer dizer que eu, em nome do Senhor, sem nenhuma presunção, sem querer ser melhor do que ninguém, nem criticar ninguém, nem nada, numa santa humildade, todavia eu tenho que ser vento e labareda de fogo. Fale para quem está do seu lado: irmão, você tem que ser vento e labareda de fogo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, vento por quê? Vento sopra. Você tem que estar soprando, tem que estar expandindo, você tem que se mostrar. Tem um bispo, amigo meu, lá do Rio, bispo de uma igreja neopentecostal. Esse irmão, ele chega, quando ele chega, ele já vai... Bom, ele não é fanático não, mas ele já vai, ele não é dos fanáticos, pastor Silas. Ele é um homem equilibrado. Mas só que apareceu lá no grupo alguém dizendo: olha, tem a irmã bem aqui do lado, está doente e tal. Ele disse: puxa, vou lá orar. Quer dizer, o homem é vento, ele entra nos lugares, ele não se esconde. Há pastores que só são pastores no púlpito, ou talvez no gabinete pastoral. No gabinete pastoral. Paulo não era, Pedro e João não eram. Eles iam subindo na porta do templo. Tinha um sujeito paralítico lá na porta formosa do templo, e Pedro e João curou. Nós sabemos a história. Paulo chegou lá em Listra, tinha um paralítico na porta da cidade, ele já foi curando o paralítico. Então nós temos que ser ventos, temos que ser labaredas de fogo, temos que queimar. Ontem o grupo aqui cantou qualquer coisa de fogo, né? E eu disse: puxa, Senhor, que isso seja uma realidade, começando pelos pastores, vai para os pastores auxiliares, vai para os presbíteros, para os diáconos, para os obreiros, para os líderes de departamento. Daqui a pouco a igreja toda é vento e é fogo. Isso é avivamento. Nós temos que caminhar para lá. Aí tem uma outra coisa interessante. Eu andei meditando muito nisso, sabe, pastor Silas? Eu vou falar uma coisa aqui, talvez um pouco extravagante, mas é assim. Os irmãos conhecem essa figura
que tem tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Ali no profeta Ezequiel tem isso, em Isaías tem isso, e no Apocalipse também tem. Os 4 seres viventes em frente ao trono de Deus. Então diz que um tem cabeça de leão, o outro tem cabeça de águia, o outro tem aparência de anjo ou de homem, né? E o quarto tem cabeça de boi. Eu estava meditando sobre isso, porque eu sempre soube que esses 4 seres viventes, que em algumas Bíblias são chamados de 4 animais, mas não é animais, são seres viventes, só que com essas cabeças assim. Esses seres viventes representam o povo de Deus, representam o ministério. E eu comecei a procurar entender o que é isso, e cheguei à seguinte conclusão: eu não quero ser ridículo aqui, mas eu creio realmente nisso, que o leão representa a majestade. O obreiro, o pastor, tem que ter rosto de leão. Pastor, tu tens que ter rosto de leão. A águia é um animal de plumas, né, que voa, e que tem 3 fóveas. A águia, ela olha para frente, para onde ela vai, né, quando ela está voando em alta altitude, ela olha para frente, para não bater na montanha, com certeza. Isso com uma fóvea. Para você entender, nós seres humanos temos uma fóvea só. A águia tem 3, com uma ela olha para frente, para outra ela olha para os lados, e para outra olha para baixo, para procurar a caça. Aí eu disse: santo Deus, o pastor também tem que ter olhar de águia, porque o ser vivente tem rosto de águia. O outro ser vivente tem aparência de homem ou de anjo. Então isso quer dizer que o pastor tem que ter presença como um anjo de Deus. Você onde chegar, lembra, meu irmão, lembra dos anjos que foram a Sodoma. Eles chegaram lá com dignidade, com autoridade, com soberania. Chegaram lá, né? Essa presença é respeito, dignidade, a retidão do anjo. A gente tem que ter. As pessoas têm que olhar para nós como anjos, como verdadeiros anjos. E finalmente, o animal que tem a cara do boi. O boi fala de força. Nós temos que ter força, poder, força. Eu creio nisso. Essas 4 representações dizem respeito às nossas características ministeriais. Ao mesmo tempo, o pastor tem que ter rosto de leão, olhar de águia, a força do boi e a dignidade de um anjo. Isso deve ser a nossa postura. Pastor não é um garotinho. Até, agora desculpe-me, até alguns pastores nossos são bem jovens, parecem uns rapazinhos. Mas só que eles, quando ministram ou quando se apresentam como pastores, eles são autoridades, são homens de Deus. Essa busca faz parte do avivamento. Eu quero aconselhar a todos os que quiserem aceitar esse conselho: busque ter essas características na sua vida, e você será um instrumento poderoso na mão de Deus. Eu vou acrescentar mais um dado. Estou me preparando para terminar. Irmãos, muitas vezes, por circunstâncias, os pastores são levados a desprezar
os dons espirituais, os 9 dons que estão ali em 1 Coríntios capítulo 12. Ao mesmo tempo, muitos pastores, por circunstâncias e até mesmo por razões bíblicas, costumam separar os dons como se fossem compartimentos estanques. Por exemplo, quem tem o dom da profecia não tem o dom de línguas. Quem tem o dom de sabedoria não tem o dom de cura. Ou quem tem o dom de maravilhas não tem o dom da fé. Umas coisas assim. Nós costumamos fatiar os dons. Até Paulo diz, né? Por acaso todos falam em línguas? Por acaso todos... Só que isso foi uma frase de Paulo. Eu quero afirmar diante de Deus e diante dos meus irmãos, eu quero afirmar neste momento, que num avivamento, os ministros, os pastores, precisam de todos os 9 dons. Veja só, na teologia pentecostal, nós dividimos estes 9 dons em 3 grupos. Há os dons de revelação, os dons de poder, os dons de edificação. Dons de revelação: sabedoria, conhecimento e discernimento. Explicação: sabedoria tem a ver com decisões. Conhecimento são coisas ocultas trazidas à tona. E discernimento é de fora para dentro. O pastor chega e discerne o que está acontecendo. Dons de revelação. Dons de poder é o seguinte: diante da coisa revelada, o pastor terá que ser um instrumento de poder na mão de Deus, para curar, para usar a sua fé, para fazer maravilhas. Então são os 3 dons: fé, maravilhas e curas. E finalmente, depois de ministrar, depois de chegar, discernir e operar, a pessoa abençoada precisa de uma palavra. Aí entra a profecia, o dom da profecia. Línguas é um dom particular. Ninguém vai falar em línguas para ninguém. As línguas é para o Senhor, no reservado aí do teu quarto, a meia voz e tudo mais. E interpretação é quando houver a interpretação, que aí vai beneficiar a igreja, mas isso são momentos, são situações de momento. Então vamos deixar línguas e interpretação de lado, vamos pensar nos 7 dons para o uso do ministério. Então, meu querido pastor, meu querido irmão, irmã que não tem nenhuma irmã, que atende pessoas. Quando você atende alguém, eu conheço pastores que atendem no gabinete, e Deus já mostra para eles o que é que a pessoa, qual é a situação da pessoa. É isso que eu quero dizer. Nós precisamos dos 9 dons, inclusive línguas para edificação particular, mas para atender as pessoas precisamos dos 7 dons. Discernir o que se passa, saber o que se passa, conhecer e ter a palavra da sabedoria diante do que se passa. E também com a situação, seja qual for, que for revelada ali, os dons de poder. E em seguida, a palavra profética que edifica, que exorta e que consola.